nessa aula nós vamos falar sobre análise gráfica da cinemática. Então nós já estudamos o assunto cinemática, movimento uniformemente variado, e vamos mostrar aqui nessa aula como seria o tratamento gráfico para a cinemática. Então vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre funções. Nós sabemos que a matemática é uma das ferramentas essenciais para o estudo da física. E nesse momento agora o que nós vamos fazer é dar um tratamento especial sobre alguns tipos de funções que serão utilizados como ferramenta para o estudo de cinemática, em especial no nível médio. Então, algumas coisas que nós vamos ver em relação à função. Nós vamos tratar sobre um assunto chamado função constante, função de primeiro grau e função de segundo grau. São essas as funções que nós vamos ter no assunto de cinemática no nível do ensino médio. Então, para o ensino médio, basta essas três funções para tratarmos a cinemática. Vamos começar aqui com a chamada função constante. O que é uma função constante? Então, pensa aí, por exemplo, naquele poste que está lá em frente à sua casa. Então, lá em frente à sua casa tem um poste, sei lá, um poste de luz. E esse poste, como é sabido por nós, ele tem uma altura que é constante, ou seja, o tempo passa e a altura desse poste não varia com o tempo. Então, uma função constante, um f de t, que vai representar a altura, vai ser uma função constante. Digamos que esse poste tem uma altura de 5 metros. Então, esse h de t é igual a 5 metros. Então, o tempo vai passar e a altura desse poste vai continuar sendo a mesma coisa. Então, a função constante nos permite a definir a altura desse poste em função do tempo. Ou seja, para qualquer tempo, a altura do poste será de 5 metros, por exemplo. Bom, então, a função constante tem esse caráter, não vai variar com o tempo. Ou se fosse um f de x igual a constante, conforme lá na matemática, f de x, que é uma constante, você teria também o x ia variando, mas o f, ou seja, o y, não iria variar. Então, vamos supor que tivéssemos lá um f de x igual a 3, por exemplo. Então, teríamos uma coisa mais ou menos assim. Está aqui o nosso eixo y, ou f de x. Aqui está o nosso eixo x. Vamos colocar aqui tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, 5. Ou x igual a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y. 1, 2, 3, 4. Tá aí. Então, vamos fazer aqui uma tabela x e y. O y é o f de x. Então, quando x é 0, o y é 3. Quando x é 1, o y é 3. Quando x é 2, o y é 3. Quando x é 3, o y é 3. O y é 3. Então, x igual a 0, y valendo 3. X valendo 1, 3. X valendo 2 e o y continua valendo 3.
x valendo 3 e o y continua sendo 3. Então aqui nós temos uma função constante. O x varia e o y continua sendo a mesma coisa. Isso é uma função constante. Então, conforme dissemos, a função constante serve para descrever, por exemplo, a altura desse poste em função do tempo. Na cinemática, por exemplo, nós sabemos que no movimento uniforme a velocidade é constante, a velocidade não muda. Então, podemos usar uma função constante para representar velocidade em função do tempo. Situação na qual, por exemplo, a velocidade não vai mudar com o tempo. Então, por exemplo, no movimento uniforme, a velocidade é tratada como uma função constante, ou seja, o tempo passa e a velocidade continua valendo a mesma coisa. Então, nós vimos que a função constante é aquela função, por exemplo, se eu tenho uma altura h de um objeto que é uma função constante, o que eu tenho a considerar é que o h mantém-se constante enquanto o tempo passa. Se eu tenho um h que é função de x e ele é constante, o h vai permanecer constante enquanto o x pode variar. Então, nosso exemplo aqui é de um móvel com velocidade constante. Então, vamos pensar aqui, ó. Tenho uma trajetória. Essa trajetória eu vou marcar aqui com a letra S, medida em metro. E vou pensar num automóvel, por exemplo, escrevendo uma trajetória com uma velocidade que seja constante e no valor de 10 metros por segundo. Então, o que eu tenho aqui matematicamente falando? Eu tenho uma função que é um v de t que é constante. Quem é essa constante? É 10 metros por segundo. Não vou colocar unidade aqui não. Então, se eu for fazer um gráfico de velocidade em função do tempo, eu teria algo assim, ó. Por exemplo, t. Vamos fazer aqui uma tabelinha. T e v. No tempo 0, a velocidade é 10. No tempo 1, a velocidade é 10. No tempo 2, a velocidade é 10. No tempo 3, a velocidade é 10 e assim por diante. Então, se eu aproveitar aqui, por exemplo, eu vou tomar cada 2 quadradinhos aqui, ó, para escrever uma unidade. Então, tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou usar 2 quadradinhos aqui, ó, para escrever 5. Então, aqui eu tenho 5, 10, 15. Então, para o tempo 1, para o tempo 0, a velocidade. Então, para o tempo 0, a velocidade é 10. Para o tempo 1, a velocidade é 10. Para o tempo 2, a velocidade é 10. Para o tempo 3, a velocidade é 10. E assim por diante. Então, nós temos uma função constante. E aí, já foi até comentado aqui, em aulas anteriores, que quando temos v em função de t, no caso nosso aqui, a velocidade é 10, a unidade é metro por segundo, o tempo é segundo. Então, se temos, por exemplo, um tempo de 3 segundos, para calcular a distância percorrida, basta que calculemos essa área
definida pelo gráfico. Lembrando que a área ela é numericamente igual à distância percorrida. Então, se quisermos calcular a distância percorrida, basta calcularmos essa área. Base, que é 3, vezes a altura, que é 10. E aí nós vamos ter 30 metros. Então, ΔS, 30 metros, a distância percorrida. Então, precisamos lembrar que a função constante tem aplicação na cinemática. Aqui está um gráfico de velocidade em função do tempo. Vamos pensar num gráfico de posição em função do tempo. Se estivéssemos falando de um gráfico de posição em função do tempo e tivéssemos uma função constante para a posição, qual seria o significado dessa função constante para a posição? Vamos interpretar. O tempo passa e a posição continua sendo a mesma. Digamos um S0 qualquer. Então, o que está sendo dito aqui é que o móvel está parado. Posição em função do tempo. Então, móvel parado. Então, não teríamos movimento. Agora, aqui nós temos um objeto em movimento. Com que velocidade? Com velocidade de 10 metros por segundo. É aquela situação quando você está andando de carro, por exemplo, e você olha para o velocímetro e está marcando sempre a mesma velocidade. O objeto, o carro, não está parado. Ele está simplesmente com movimento uniforme. Então está aí uma aplicação da função constante na cinemática. A função de primeiro grau é uma função desse tipo aqui, ó, f de x, que é igual a b menos ax. Ou, como você via lá na matemática, f de x, que é igual a ax mais b. Esse a, ele representa o chamado coeficiente angular, enquanto b é o coeficiente linear. Qual que é o significado disso, graficamente falando? Então, o A, ele mostra a inclinação da reta que representa a função. Vamos escrever aqui, ó. E B, ele mostra onde o gráfico corta o eixo vertical. A representação gráfica de uma função de primeiro grau é uma reta. E isso é o que nós vamos ver aqui na sequência. Vamos pensar na primeira função que foi apresentada na letra A como sendo f de x, que é igual a 2x menos 8. Então está aqui o coeficiente angular e está aqui o coeficiente linear. Então, vamos representar aqui o sistema de eixos, eixo y, está aqui o eixo y, está aqui o eixo x. Vou representar aqui, ó, a cada dois quadradinhos, vou representar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou fazer diferente. A cada dois quadradinhos eu vou representar 4 unidades. Então, eu vou representar 4, 8, 12, por exemplo. A mesma coisa aqui, ó. Menos 4, menos 8, e seria aqui embaixo menos 12, por exemplo. Agora vamos fazer aqui uma tabela de pares ordenados. Por que pares ordenados? Porque cada ponto ele tem uma abscissa x e uma ordenada y. Então vamos escrever x, y. Então vamos lá. Quando o x é 0, quanto vale o y? Só você substituir aqui, ó. 2 vezes 0, 0, menos 8. Então nós vamos ter menos 8.
Quando x é 1, quanto vale o y? Então, 2 vezes 1, 2. 2 menos 8 dá menos 6. Quando x é 2, o y será quanto? Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 8 vai dar menos 4. Quando x valer 3, 3 vezes 2, 6. 6 menos 8, então vai dar menos 2. Quando x for 4, 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, nós temos esses pares ordenados. Quando x for 5, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 10 menos 8 vai dar 2. Quando for 6, fazendo a substituição aqui, nós vamos ter 4. Esses são os pares ordenados. Cada ponto que eu representar aqui nesse gráfico, ele é definido por uma abscissa x e por uma ordenada y. Então, esse ponto aqui, ó, x é 0, y é menos 8. Então, esse ponto é esse aqui. Quando x é 1, o y é menos 6. Então, vamos lá. Menos 4, menos 8. Então, menos 6 vai estar aqui, ó. Então, nós temos 1 positivo correspondendo com menos 6. Então, eu tenho esse ponto. Quando o x for 2, o y vai ser menos 4. Então, x valendo 2, y valendo menos 4. Tá aqui. Começa a notar que esses pontos estão alinhados. Você pode apoiar uma reta sobre eles. Quando x for 3, o y vai ser menos 2. Então, se aqui é menos 4, menos 2 se encontra por aqui assim. Então, eu tenho 3 correspondendo com menos 2. Quando x for 4, y é 0. Então, estou aqui nesse eixo. Quando x for 5, y é igual a 2. Então, está aqui o 2 de y, ó, e o x está aqui. Ó. Então, esse é o ponto. Quando x for 6, y vai ser 4. Então, vamos estar nesse ponto aqui. Note, portanto, que os pontos estão alinhados. Então, é possível apoiar uma reta. É possível apoiar uma reta nesses pontos. Tá aí nossa representação gráfica. Então, note. Onde o gráfico corta o eixo Y, aqui, ó. O coeficiente angular é aquele que mostra o quanto essa reta aqui está inclinada. Ó, coeficiente angular pequeno, coeficiente angular grande. Então, aqui nós temos um coeficiente angular maior do que aqui, ó. Aqui está, então, um exemplo de função de primeiro grau, cuja representação gráfica é uma reta. Nós fizemos esta representação gráfica desta função. Se fôssemos representar y, que é igual a 3x, e agora a função f de x, que é igual a 3x. Veja, f de x, que é igual a x mais b. Agora quem está fazendo papel de A e quem faria o papel de B. É 0. Então vamos definir os eixos cartesianos. Vou escrever aqui, ó. 1, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 2. A mesma coisa. Menos 2, menos 4.
2, 4, 6. E aqui está o zero. Fazendo a nossa tabelinha, nós temos x, abscissa x, ordenada y. Quando x é zero, faça aqui, ó, y que é igual a 3 vezes x. Substitui zero aqui no x, então nós vamos ter 3 vezes 0, 0. Substitui 1 para x, nós vamos ter 3. Substitui 2 para x, e vamos ter 6. Substitui menos 1 para x, então nós vamos ter menos 3. Substitui menos 2 para x, nós vamos ter menos 6. Representando os pontos no plano cartesiano, olha aí, 0, 0. 0 e 0 é a origem. Aqui, ó. 1 e 3. Quando o x vale 1, o y vale 3. 3 está aqui, ó. Quando o x é 2, o y é 6. Quando o x é menos 1, menos 1 está aqui, ó. Menos 2 está aqui, ó. Quando o x é menos 1, o y é menos 3. Menos 3 aqui, ó. Quando o x é menos 2, o y é menos 6. Menos 6 está aqui, ó. Vamos completar. Vamos completar aqui o eixo. E aqui está o menos 6. Quando o x é menos 2, o y é menos 6. Então, são esses os pontos. E agora vamos colocar a reta que representa a função. Então, está aqui a nossa função de primeiro grau, coeficiente angular 3, coeficiente linear 0. Coeficiente linear é onde corta o eixo vertical. Cortou o eixo vertical no 0. E a inclinação é 3. Prosseguindo ainda aqui com a função de primeiro grau, cuja forma genérica é ax mais b, como exemplo mostrado aqui. Eu vou pegar mais uma dessas funções. Vou pegar essa função aqui, ó, y que é igual a 10x menos 2, aliás, y que é igual a 10 menos 2x, e vamos ver o que diferencia essa função das outras. É uma função de primeiro grau, mas tem um detalhezinho que chama a atenção aí, em relação aos parâmetros dessa função. Então, nós temos f de x, que é igual a 10 menos 2x. Vamos representar essa função no plano cartesiano. Lembre-se que quem faz o papel, vou escrever aqui a forma genérica para podermos comparar. b mais 2x. Então, lembre, ó, b, termo independente, o a é menos 2. Então, nós temos o a, que vale menos 2, e temos o b, que vale mais 10. Então, o coeficiente angular, aquilo que mede a declividade da reta que representa o gráfico, é 2, negativo. E aquilo que representa o coeficiente linear, ou seja, onde o gráfico corta o eixo vertical, é 10. Então, vamos fazer esse gráfico aqui no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que eu preciso ter, é a representação gráfica dos planos, dos eixos cartesianos. Então, vamos lá fazer a representação gráfica. Está aqui os nossos eixos. Vamos estabelecer eixo y, eixo x. Olha, eu vou tomar como cada tracinho como valendo 2. E aí eu vou representar os
os pontos cartesianos obtidos através dessa função. Então, eu tenho uma função que diz que y é igual a 10 menos 2x. A tabela x e y, eu vou escrever aqui, ó, 0 para x, 2, 4, 5, 6 para x. Quando x for 0, substituindo 0 aqui em x, eu vou ter 10. Quando x for 2, eu vou ter 2 vezes 2, 4, então 10 menos 4, 6. Quando eu tiver o valor 4 para x, olha o valor 4 para x, vai dar 8, então 10 menos 8, 2. Quando eu tiver o valor 5 para x, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Quando eu tiver o valor 6 para x, então eu terei 10 menos 2 vezes 6, vai dar 12, então 10 menos 12, nós vamos ter menos 2. Tudo bem. Então, vamos representar esses pontos no plano cartesiano. Aqui eu tenho o ponto 0 e 10, 0 de x, 10 de y. Isso, então, é, na verdade, esse ponto. Repare que nesse ponto, o x vale 0 e o y vale 10. Vamos para o segundo ponto. Representei esse, agora vou representar esse. 2 e 6. Quando x é 2, olha o x valendo 2, aqui ó, tudo x é 2. Ó. Então, onde o x é 2? X é 2 em toda essa reta vertical. E agora eu quero um y valendo 6. Olha o y valendo 6. Onde se cruzou aqui é o ponto em questão. Vamos para o terceiro ponto. Olha, 4 em x, 2 em y. Então tá aqui, ó, 4 em x. Toda essa reta aqui, o x vale 2. Agora, e o y? Desculpa, aqui o x vale 4. E o y? O y vale 2 nesse determinado ponto. Então, olha, esse é o ponto que eu acabei de representar aqui. Então, já tenho 3 pontos. Já note que os pontos estão alinhados. Depois eu tenho 5 de x e 0 de y. Aqui está o 4, aqui está o 6. Então, o 5 está mais ou menos por aqui. Ponto médio, entre 4 e 6. Então, esse é o ponto onde o gráfico corta o eixo das abscissas. O gráfico corta o eixo horizontal. Agora eu tenho um outro ponto que é 6 de x e 2 de y, menos 2 de y. Então, 6 de x. Olha onde é que está o 6 de x. Tudo isso aqui é 6 de x, ó. Ó, 6 de x. E 2 de y. Olha aqui, ó. Ótimo. Então, eu tenho aí a representação gráfica do gráfico. Eu tenho a representação gráfica da função. Vamos lá, então, representar, apoiar a reta que representa essa função. Joia, então, olha aí o nosso gráfico. Vamos observar alguma coisa nessa representação. Note, a função é f de x ou y, que é igual a 10 menos 2x. Olha, note que o coeficiente angular, o a, ele é menor que 0. O menor que 0 significa que a função é uma função decrescente.
função decrescente. Nota o que está acontecendo aqui nessa tabela. O x está crescendo quando você desce pela tabela, o x está crescendo e o y está diminuindo. Então, isso é uma característica de função decrescente. Então, a função de primeiro grau, quando o coeficiente angular é negativo, significa que a função é decrescente, ou seja, essa função, o x cresce e o y decresce. Note pelo gráfico e note também pela função. É uma função decrescente. Outra coisa, verifique que o coeficiente linear é o local onde o gráfico corta o eixo vertical. Aqui onde o gráfico cortou o eixo vertical. No 10. O que isso tem a ver com a cinemática? É o que nós vamos ver na sequência aqui. Note que para movimento uniforme, nós falamos da velocidade constante. E nós já trabalhamos com essa função constante há instantes atrás. Agora nós estamos trabalhando com a função de primeiro grau. E para falar da função de primeiro grau, nós vamos também buscar a aplicação na cinemática. Então vamos ver aqui, ó, a aplicação da função de primeiro grau na cinemática. Vou pegar aqui, por enquanto, aquilo que você já conhece bem, que é o chamado movimento uniforme. É aquele que a velocidade é constante. Então vamos pegar aqui um probleminha, onde o móvel desloca com uma velocidade. Ele desloca. Vamos pegar aqui um caso que nós já conhecemos. Por exemplo, posição medida em metros. E vou supor que o móvel inicialmente está numa posição aqui de 10 metros. Esta é a posição inicial do móvel, 10 metros. Vamos supor ainda que esse móvel ele tenha uma velocidade constante, e por isso que está aqui movimento uniforme. Essa velocidade constante seja de módulo, vou até escrever aqui, o módulo dessa velocidade é de 2 metros por segundo. Mas contrariando a trajetória. Então, esse móvel vai estar contrariando a trajetória. Então, ele tem uma velocidade que é de menos 2 metros por segundo. Isso é a velocidade do móvel, que é uma velocidade constante. Essa velocidade tem esse sentido, por isso que eu coloquei contrariando a trajetória. Então vamos escrever a função horária desse móvel. A função horária da posição. A função horária da posição vai ser posição, que é igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Lembre que isso aqui vale para o movimento uniforme. Se fosse movimento uniformemente variado, tinha um termo de aceleração aqui. Como não tem um termo de aceleração, velocidade constante. Acima aqui está a forma genérica e agora vamos escrever a forma específica desse problema. Então eu tenho aqui posição inicial 10 mais a velocidade vale menos 2. Então posição é igual a 10 menos 2t. Então se fôssemos representar esta função no plano cartesiano, quem é que faz o papel de y? Note, quem faz o papel de y é o S, S de posição. Quem faz o papel de B, posição inicial. Quem faz o papel de velocidade é o coeficiente angular. Então, basta que troquemos S, colocamos S no lugar de Y e T no lugar de X. T no lugar de X, Y sendo S.
e x sendo t. Então, teríamos aqui, ó, seria S que é igual a S0 mais VT, S que é igual a 10 menos 2t, é o que nós estamos tratando nesse momento. E aqui nós vamos escrever t, nesse nosso caso nós sabemos que o t é medido em segundo, nesse nosso caso aqui nós sabemos que y, nesse caso aqui é representado por S de posição. Vamos escrever aqui S medida em metro. Bom, um detalhe que chama a atenção aqui, que lá na matemática nós poderíamos utilizar uma reta que seguisse infinitamente para esse lado e uma reta que seguisse infinitamente para esse lado. No caso da cinemática, esta região da esquerda não tem sentido físico, portanto nosso gráfico vai seguir só dessa posição para a direita. Não tem sentido físico trazer o y, trazer o gráfico para essa região aqui, onde o tempo é negativo. Isso não é uma solução utilizada fisicamente, não tem sentido fisicamente. Então, fizemos o tratamento gráfico. Então, note, aqui era a posição inicial, e essa posição inicial era 10 metros. E, olha, à medida que o tempo vai passando, lembra que isso aqui é o eixo dos tempos, então o tempo vai passando e o móvel está caminhando, contrariando a trajetória. Repare que ao vir daqui para aqui, o móvel está aproximando da origem. Em que instante o móvel estará na origem? Muito simples. Olha para a tabela aqui, ó. O móvel estará na origem, ou seja, estará na posição igual a 0. Então, aqui é o nosso P, aqui é o nosso S de posição. Então, em que situação o móvel vai estar na posição origem? Origem, S igual a 0, S igual a 0. Em que instante? No instante 5. Aqui, ó, móvel na origem. Olha a importância dessa informação. O móvel está na origem, ou seja, está na posição 0. Em qual instante? Olha o eixo dos tempos. No instante 2, 4, aqui é 6, aqui no meio é 5. No instante 5 segundos. Então, está aí uma aplicação da função de primeiro grau no assunto denominado cinemática.